Olá, tudo bem? Feliz por estar aqui com você mais uma semaninha abençoada por Deus, cheia das bênçãos e das misericórdias do Senhor. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, terapeuta familiar, conselheira cristã, especializada em cura interior, dando sequência à série Batalha Espiritual. Nós estamos no episódio 37 e o tema é Atravessando o Rio Jordão. Então, fique para assistir aqui e meditar sobre o que significa esse Rio Jordão e o que significa essa travessia. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração hoje, porque a palavra de Deus é poderosa para nos ensinar, nos corrigir, nos acalentar, nos ensinar, nos instruir, nos dar direção. Afinal de contas, é a palavra do Pai. E o Pai é aquele que dá direção, é aquele que dá provisão, é aquele que dá proteção, né? Aquele que dá um rumo para o nosso destino, nos empurra para a vida. É esse o nosso Pai. Então, louvamos a Deus por isso. E eu peço que você feche seus olhos para nós pedirmos ao Pai que venha falar conosco com poder, com graça, com misericórdia, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, eu te louvo por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga que parou para ouvir um pouco da sua palavra. Tira os tampões dos ouvidos agora e se há mentes cauterizadas, peço que o Senhor tire toda a cauterização a partir do teu amor, da tua graça e da tua presença. Em nome de Jesus, Pai, visita cada um em suas necessidades. Se tem alguém aqui que está doente, em nome de Jesus, libero agora a palavra de cura física, também cura emocional e cura espiritual. Que você tenha uma vida abundante. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, cuida dessa gravação e da transmissão e do recebimento dessa palavra. Coloca a tua glória, a tua graça e a tua unção. E eu te louvo por isso, te louvo pelos anjos, pelo anjo que o Senhor enviou para estar aqui me assessorando. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Já falei, né? Episódio 37, Atravessando o Rio Jordão. E esse episódio, nesse capítulo 3 de Josué, vemos a importância e a necessidade de um batismo de arrependimento para verdadeiramente sermos libertos. Arrependimento faz parte da batalha espiritual. Você quer mudar o seu coração, você quer mudar a sua mente, você quer vencer as suas batalhas? Você precisa passar pelo batismo de arrependimento. A primeira travessia, quando você lê a história do Êxodo, foi no Mar Vermelho. O mar se abriu e o povo passou por ele, onde saíram de uma terra de escravidão. Mudaram de endereço, entraram em uma nova realidade do tratamento de Deus, que era o deserto. Saíram de uma terra onde eram escravos e foram para um lugar que eram livres, porém um lugar deserto. Depois do tratamento do nosso caráter, das experiências sobrenaturais com Deus, essas experiências costumam acontecer no deserto, vem outra mudança, e essa bem mais radical de situação e de endereço, uma mudança muito radical na situação da sua vida, no rumo que você está levando a sua vida. E o seu endereço espiritual, vamos dizer assim, muda. O povo saiu de uma vida de deserto e entrou em uma nova realidade, que é a herança da promessa, a plenitude da conquista da terra, e aqui fazendo um paralelo, a conquista da sua alma, tirando dela qualquer resquício de um tempo de escravidão dos seus preso em pecados, vícios e medos, traumas e tantas coisas, né? E aí você vai conquistar a sua terra, a sua Canaã, a sua alma, o seu coração, através das estratégias que o Senhor coloca no seu coração.
em nome de Jesus. O Jordão é o limite entre uma vida no deserto e uma vida abundante em Cristo. O Jordão estava dividindo o deserto e a entrada de Canaã, o rio que passava ali. Alguns não chegam na libertação desse nível, morrem no deserto. Isto pode acontecer por causa de murmurações e rebeliões. Você saiu da escravidão do Egito, da escravidão do mundo, do tempo em que você não tinha comunhão com Deus. Depois dessa saída, vem o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus para lidar com a sua mentalidade ainda escrava. A batalha na mente para ser transformada de acordo com a mente de Cristo é o processo que começa no deserto para podermos entrar nos propósitos de Deus para nós. Todos nós passamos por tempos de deserto. É no deserto que Deus fala com a gente mais profundamente, né? Às vezes o seu deserto foi a partir de uma separação, a partir também da morte de alguém que você amava muito, a partir de uma enfermidade grave ou a partir de algo muito grave e intenso que aconteceu na sua vida. Não importa. Aproveite o tempo de deserto para conhecer o caráter de Deus, para conhecer esse Deus a quem você está se entregando hoje. O Jordão é o símbolo, o Rio Jordão é o símbolo do arrependimento. Quando nós falamos do Rio Jordão, lembramos logo de João Batista, cuja mensagem era arrependam-se. Ele ficou muito tempo ali chamando o povo para um batismo no Jordão, dizendo arrependam-se. Arrependam-se do que? Da sua má conduta, dos seus pecados, dos seus vícios comportamentais, da sua incredulidade. Arrependa-se do seu orgulho, arrependa-se de tudo aquilo que é escuridão e não luz no seu coração e na sua mente. Josué 3,5 está escrito, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É importante entender a essência do conceito de arrependimento. Caso contrário, não haverá alicerce, não haverá fundamento seguro em seu espírito para manter-se liberto. Sem arrependimento, não desfrutamos da vida plena em Cristo. Nós pedimos perdão de alguns pecados que cometemos e daqui a pouco lá na frente estamos repetindo os mesmos. Por quê? Porque não houve um alicerce profundo de arrependimento. Sem arrependimento, você não experimenta a mudança de endereço. Você não alcança a plenitude do seu chamado, a promessa que Deus tem para você. Arrependimento é quando você toma uma decisão irrevogável dentro de você, uma decisão de fazer algo diferente daquilo que você estava fazendo. Daí você cruza o Rio Jordão e você vê o sobrenatural de Deus. Deus fará uma mudança radical em sua vida, eu tenho certeza disso, na sua alma e a partir de uma decisão que você mesmo tomar. Deus não vai te obrigar a se arrepender ou mudança de vida, mudança de hábitos, Ele não vai fazer isso com você. Ele vai explicar, Ele vai falar no seu coração, esse caminho que você está andando não é coisa boa. E se você sinalizar para Ele, eu me arrependo, eu não quero, o Espírito Santo vem sobre você e vem um verdadeiro arrependimento e você muda de rumo, você muda de endereço, né? A base da santificação é a vontade. Deus vai agir se você quiser ser transformado, se quiser ser exposto à santidade de Deus. Deus respeita a sua vontade. Você planta, só que você vai colher o que você plantar, né? Então, submeta a sua vontade à vontade de Deus, que é melhor. Lá em Josué 3, 9 e 10 diz assim, então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus,
os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Todos os eus possíveis serão expulsos do seu coração, toda egolatria, egocentrismo e egoísmo, né? Quando você submete a sua vontade à vontade de Deus, não haverá fortaleza que resista. Qual comportamento que você tem, ou sentimento que você tem, sentimento de ressentimento, amargura, mágoa contra Deus, quando você se submete à vontade de Deus, esse sentimento cai, ele não resiste. Essa fortaleza é destruída pelo poder que há em Cristo. As águas das tribulações param para você passar. As muralhas, as fortalezas de sua alma começam a cair já começaram a cair desde o capítulo 1, onde se fala da meditação da palavra, com a vida de obediência e agora com o batismo de arrependimento. A gente fala batismo porque o povo entrou no Rio Jordão, né? As águas se separaram e deu passagem para eles. O arrependimento em nossa vida flui a partir da presença de Deus. Para eles fazerem essa travessia, Josué 3:11 está escrito assim: vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Então é a presença de Deus que vai na nossa frente, nos auxiliando nesse batismo de arrependimento. A arca aqui simboliza a presença do Senhor. Em João 16, mais longo o texto, vai do verso 8 até o 11, fala que é o Senhor quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Talvez você esteja cometendo coisas que aos olhos de Deus são erradas. É pecado. Mas você não sente que é pecado, você não consegue se arrepender porque você acha que aquilo não tem nada demais. A gente chama isso de mente cauterizada. Então, quando você se submete ao Espírito Santo, quando você deixa ele falar com você, o próprio Senhor convence você do pecado, do juízo que virá e da justiça de Deus que se manifestará. Então, é o Espírito Santo que te auxilia no processo do arrependimento. A arca do Senhor deve ir à frente de nossas batalhas. Você precisa dar um espaço para o Espírito Santo em sua vida. Josué 3,13 diz assim: quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Então, o próprio Deus te auxilia nessa travessia, nessa mudança de mente e de comportamento. É nesse espaço que você permite o trabalhar do Espírito Santo, que ele mostra a você tudo que precisa ser retirado, afastado de sua vida. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. A consciência da presença de Deus é que tem que nortear a nossa vida. A arca tem que ir à frente. Não atropele a presença de Deus. Não queira você assumir o comando e, através da sua justiça própria e religiosidade, querer angariar a sua terra prometida. Você é dependente do Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo e deixe ele ir à sua frente. Permita-se ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele o convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Santificar-se é uma posição de mudança. Começa com você dizendo: sim, eu quero mudar. Cansei do deserto. Cansei da mentalidade de escravo. Vou deixar essa vida desértica, seca, para trás. Vou mudar de realidade. Vou entrar na plenitude das promessas de Deus. Para entrar nessa terra que mana leite e mel, precisamos enfrentar os desafios que as mudanças exigem. Para entrar na terra de Canaã é necessário tirar todas as amarras,
todas as ataduras que nos prendem numa vida de murmuração, rebelião, insubordinação à voz de Deus ou às lideranças que falam em nome de Deus para nós. Se você não tirar essas coisas do seu coração, será difícil conquistar a terra da sua alma. Se você não consegue, você peça ao Senhor: Senhor, transforma-me. Tira do meu coração aquilo que está atrapalhando o seu mover na minha vida. Convicção de pecado não é arrependimento. Você entende que pecou, faz parte. Convicção de pecado eu sei que eu errei. Confessar para alguém ou para Deus esse pecado também não é arrependimento. Você confessa. A confissão tem um papel muito importante. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A sua alma prospera, né? Quando você encobre pecados, a sua alma não prospera. A confissão ajuda você a se arrepender. Ela leva para o arrependimento e ela faz prosperar a sua cura interior. A confissão. Por isso que nas ministrações de cura interior, as pessoas são incentivadas a falar, a contar as suas mágoas, seus ressentimentos e até mesmo os pecados que cometeram. Essa confissão vai levar para o arrependimento e para a cura. Arrependimento é a decisão de deixar irrevogavelmente o pecado. Por causa da graça de Deus, do sobrenatural do Senhor, vencemos o pecado. Ele divide as águas do Jordão na sua alma e você deixa para trás o velho endereço do deserto e mentalmente você coloca sua mente em uma disposição mental para aceitar o novo de Deus, para aceitar o novo endereço de vida que Deus está lhe dando, viver nele, viver na plenitude do Espírito dele. Lá em Josué 3, 9 e 10 está escrito: Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. O Senhor vai expulsar da sua alma tudo que está ocupando um espaço que não é deles. O Senhor está resgatando a terra do seu coração para que ela verdadeiramente mane leite e mel. Dela emane a doçura de Deus, a nutrição do Senhor. E você possa realmente edificar não somente a sua vida, mas a vida de todos que estão ligados com você, de alguma forma. Hoje eu fico por aqui, lembrando a importância de você se inscrever no canal, dar o like, fazer comentários e também compartilhar com outras pessoas o maior número possível, se esse vídeo foi bom para você. Se não foi, esquece, não compartilhe e deixa para lá, né? Mas se fez algum efeito, se você sentiu que é uma palavra pertinente, compartilhe com as pessoas que você ama e com aquelas que são carentes da misericórdia de Deus, carentes também de serem amadas, né? Beijo no coração. Eu fico por aqui até a próxima semana com Jesus sempre. Beijo na sua alma, na sua terra, no seu coração.